Estamos conversando esses dias sobre um tema. Coloca o cartaz para a gente, por favor, ali, Caio, o tema da nossa mensagem. Pondo em ordem a nossa casa. Essa proposta que a gente tem conversado aqui, a gente já falou por 2 momentos, esse é o 3º momento. Se você perdeu os outros momentos, no YouTube já está. Eu creio que de semana passada ainda não, mas essa semana já estará. Mas a ideia da gente colocar em ordem a nossa vida, ela vem como base o livro de 2 Reis, exatamente no capítulo 20, quando o rei Ezequias recebe uma visita do profeta Isaías, e essa conversa não é das melhores. O profeta Isaías diz para Ezequias a seguinte frase, parafraseando um pouco aqui: bota a tua vida em ordem, bota a tua casa em ordem, se alinha, porque você vai morrer. Porque ele estava doente, e ele pedia para Deus para que amenizasse ou tirasse, e Deus disse para ele que infelizmente essa doença ia ser o final da vida dele. O fato é que a gente conversou semana passada sobre isso, retrasada melhor, e a gente percebeu, e é o foco dessa mensagem, dessa série de mensagem, da gente colocar em ordem, não só a nossa vida, porque é muito generalizado pensar em colocar em ordem a vida. E aí nós departamentalizamos. Na primeira vez fizemos apenas uma introdução na ideia de colocar em ordem a sua vida. Você precisa ter essa consciência por alguns motivos. Primeiro, porque uma vida desorganizada gera uma série de problemas, estresse, problemas com pessoas, improdutividade, enfim, desorganização é o caos. E como a gente falou na última vez, você vai ter alguns problemas, inclusive de saúde, pela sua desorganização. Falamos também que por que organizar? Por que você precisa ter uma vida organizada? Porque você reflete a glória de Deus, que é organizado. Gênesis capítulo 1, ele fez tudo organizado, tudo certinho. E a gente precisa revelar a glória de Deus. Segundo, a gente falou também para você ser organizado, um desafio. Por quê? Porque isso também dá bom testemunho. Bom testemunho. Você é uma pessoa diferenciada que as pessoas olham e falam, opa, bom testemunho. E por último, nós falamos também que ser organizado traz benefícios e oportunidades das quais só estando assim a gente consegue alcançar. E aí domingo passado, meu querido Tiago, falou um pouquinho com a gente também sobre uma área dessa organização que precisa passar pelo crivo, que é sobre a forma que eu e você usamos o tempo. 24 horas por dia. E não adianta chorar e fazer campanha de oração para Deus dar mais, que Deus não vai dar mais. É só 24 horas. Se vira nessas 24 horas. Talvez essa postura minha e sua, como foi colocado em base de Eclesiastes capítulo 10, que eu e você precisamos olhar melhor para a nossa agenda. Olhar melhor, e até gosto de usar uma expressão, se você não tem agenda, alguém tem agenda para você. Talvez as urgências, as demandas, os problemas, alguém vai fazer a sua agenda, mas sem agenda a gente não fica. Também foi falado para a gente alinhar as nossas prioridades, urgências, importâncias. Foi falado também para a gente se planejar, se organizar, como eu gosto de usar a expressão, antecedência gera excelência. Se organize, pense, ajuste. E tome cuidado também, como a gente falou domingo passado, com os ladrões do tempo. Talvez as distrações e outras que roubam o meu e o seu tempo para no final a gente chegar, nossa, não tenho tempo. Talvez finalizando aqui para a gente entrar no nosso texto, a mentalidade que eu e você deveríamos ter a despeito do nosso tempo é que o tempo passa e nós voamos, diz o salmista. O tempo é como uma neblina que hoje está, daqui a pouco não se vê mais. Mas hoje eu quero falar de uma outra área que você precisa pôr em ordem na sua vida. E essa área talvez tenha muito a ver com o próprio Ezequias, porque é muito comum, e talvez eu e você precisamos lembrar disso, que sair de ordem é muito sutil.
Você não acorda aquele dia assim e fala, poxa, eu acho que eu vou bagunçar tudo. Não. Você não acorda e olha para o seu tempo e fala, nossa, está tudo desorganizado. Não. A desordem, ela vai acontecendo sutilmente em nossa vida. Quer seja nas suas finanças, quer seja no seu tempo, quer seja nas suas programações, ela vai como matar rã. Você já comeu rã? Lá em Cuiabá nós comia rã, né, mas estava de um jeito estranho. Disseram que é assim que funciona, mas alguns dizem que nem tanto. Mas quando você vai pegar uma rã, eles nos ajudam a pensar nisso, a ideia é colocar... Gabriel, só liga lá o negócio, só no ventilador para mim, por favor. Isso que não vai começar a apitar lá por causa da água. Arthur, tá na água, só colocar no ventilador, por favor. Gabriel, ajuda nós lá, Gabriel. Matar rã é como você não pode pegar as rãs, segundo especialistas, bater nelas, matá-las assim, porque ela vai ficar ruim, vai ficar mal. Não é assim que funciona. Segundo especialistas, você pega um caldeirão, bota água, bota no fogo, pega as rãs vivas e joga lá dentro. Elas vão achar que está numa banheira. Uhul! Se divertir na rãzinha. E aí a temperatura da água vai subindo, elas... Uhul! Uhul! Estranho. Eu não sabia que era um spa. Temperatura vai subindo, temperatura vai subindo. Olha que ela chega numa porção um pouco mais elevada, ela morre ali. Sabe o que isso quer dizer? Que ela não percebe quando ela vai embora. A desordem na nossa vida é o mesmo sentido, o mesmo processo, tem o mesmo princípio. Quando eu menos espero, eu falo, mas quando começou essa desordem na minha vida financeira? Quando começou essa desordem nos meus ambientes de tempo? Eu tinha agenda, eu tinha tudo controlado, eu conseguia descansar, tinha tempo para minha família, tinha tudo. E agora, o que aconteceu? Onde, quando começou tudo isso? A desordem é sutil. Mas para pôr em ordem, é a atitude. Uma palavra você precisa ter. Por isso que todas as vezes nós vamos conversar sobre isso, e temos várias áreas para a gente pensar. Quero muito que você saia daqui desafiado em tomar uma atitude clara, a despeito do desconforto que essa palavra produz no seu coração. E eu espero que você, como por exemplo na minha sala, eu preguei sobre ordem, sobre organização, fui para a minha sala, falei, eu vou organizar tudo aqui, vou até mudar tudo, e mudei tudo na minha sala ali. Você for lá agora, está tudo diferente. Até a Fernanda brincou comigo, foi a palavra? Eu falei, eu ouvi o pastor pregando. Muda. Mas se você sair daqui e falar, eu preciso mudar. Eu preciso mudar todo dia. Irmão, se só ficar na cantoria, na ideia de que vai, mas não faz, o tempo vai passar. Por isso que o anseio nosso é que você, ao ouvir essas provocações, elas são declarações de amor de Deus para mim e para você, para a gente startar e falar, poxa, antes que seja tarde, mude. E hoje em especial, quando a gente olha para o texto 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, o que Isaías fala para Ezequias é que ele deveria colocar em ordem a sua casa, os seus filhos, a sua família, o seu reinado, e ele vai abrangendo por várias áreas. A gente sabe o que aconteceu, que ele foi curado e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. E ele fez desses 15 anos um pouco daquilo que Deus queria que ele fizesse. Maravilha, mas isso é para outro dia, a gente conversa. Mas a grande questão é olhar, e aqui eu gostaria de colocar essa fase ou essa área da nossa vida para pôr em ordem, e fazer a pergunta que Isaías fez para Ezequias fazer para você. Como anda a sua família? Está em ordem? Como anda o teu casamento? Está em ordem? Como andam os seus relacionamentos com seus filhos? Está em ordem? Como anda a harmonia entre você, seu cônjuge, seus filhos, trabalho? Ou está uma bagunça?
Se eu pudesse olhar ou colocá-lo diante de um lugar para determinar e dizer, ó, isso aqui é um exemplo para nós. Uma família em ordem. A sua encaixaria ou não? Como é que está a sua família? E falar sobre família é muito importante, eu não poderia deixar de falar nessa série sobre isso, porque a gente precisa se lembrar o tempo todo de que nós estamos em perigo, a família cristã corre perigo. Vou melhorar a frase, a família corre perigo. Até porque família é uma instituição desenvolvida pelo próprio Criador. Quem fez a família não foi o governo, não foi umas ideias, não foi um grupo de pessoas, foi o próprio Deus que em si mesmo, como diz Dietrich Bonhoeffer, a primeira família é a própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o próprio Deus tem essa essência de ter a família com Ele. Efésios capítulo de número 2, versículo 19, vai falar que quando nós nos encontramos com Jesus, nós fazemos parte da família de Deus. Ou seja, os céus aguardam o retorno dos filhos para juntos vivermos uma família. Então por isso eu queria que você entendesse algumas coisas nesse primeiro momento, muito startável para você guardar no teu coração. Há uma luta, Deus, o Criador da família, e Satanás, o destruidor de família. Gente, Satanás vai fazer de tudo para arrebentar a família. Se é uma coisa que ele não gosta, distorce, arrebenta, é família. Se por um lado Deus tem prazer na família e abençoa as famílias da terra, a partir de Abraão, abençoados serão todas as famílias, por outro lado Satanás olha para uma família bem sucedida, abençoada, amorosa e falou, desgraça, como eu queria. Você provoca sentimentos em quem? O fato é que, eu gosto sempre de lembrar isso também, sabe por que Satanás detesta a família? Por causa do princípio de ter inveja. Se você às vezes fala que você tem, ou alguém tem, eu tenho inveja branca, inveja... Irmão, a inveja é inveja, tem inveja branca, inveja amarela, verde, é branca, inveja é inveja. É que nem pecado, é um pecado bom. Não, pecado é pecado. E preguiça boa. Não, preguiça é do Satanás, é filho do capeta, já disse Jesus. Então não tem esse negócio, não vai ficar ajustando, não. Inveja é inveja. E se talvez você tenha algum sentimento, alguma coisa e falou sobre isso, deixa eu te alinhar, elucidar o que é inveja. Inveja não é querer ter o que os outros têm. Isso chama-se admiração. Poxa, o pastor está, né? Sapato bonito, calça bonita, eu queria ter uma calça daquela. Isso é admiração. Admiração. Inveja tem nascimento na própria raiz de Satanás, por quê? Porque inveja não é eu desejar o que você tem. Inveja é porque eu não tenho condição de ter o que você tem, eu vou fazer de tudo por inveja, para que você perca o que você conseguiu, porque eu não posso ter. Isso é raiz de inveja. Porque se fosse, eu te dou uma calça, fechou. Te dou uma camisa igual a minha, que você estava na expectativa, resolveu o problema. Mas não é essa a essência, não é esse o problema. O problema é de Satanás, porque Satanás, por que ele destrói? Porque tem inveja de família. E por que ele tem inveja? Porque ele não pode ter. Ele não pode casar, ele não pode dar-se em casamento. Ele não pode fazer sexo. Por isso que ele destrói a sexualidade do ser humano. Já que eu não posso, vocês também não podem. Já que eu não posso ter, vou fazer de tudo para destruir você que tem agora. Isso é inveja. O resto é expectativa. E infelizmente, infelizmente por aí, muita gente nesse mundo pós-moderno que estão sendo vítimas dessa inveja de forma sutil. E aí, por um lado, vem a igreja, o baluarte da informação, o detentor da família, e do outro lado vem um mundo pós-moderno, com pluralismo e outras coisas mais, dizendo que família é o que você quiser ser. A minha pergunta é, quem que criou a família? Não foi o pai? Por que nós vamos dizer o que é a família, se foi ele que fez a família? Quem nos deu essa autoridade? Quem nos otorgou essa possibilidade? Ninguém. Mas a igreja tem isso.
Tanto que o mundo faz isso de forma tão covarde, que ela vai depreciando as famílias. Inclusive tem uma novela em uma emissora, não vou dizer porque está tudo gravado aí, mas o nome da novela é Família é Tudo. Eu olhei e falei, não pode ser o nome dessa novela Família é Tudo. A hora que eu fui ver uma sinopsezinha, algumas coisinhas, eu falei, é tudo que vocês acham de desgraça que é. Porque família não é nada do que vocês estão dizendo que é, inclusive nessa rede de televisão. O que a família é o que está aqui, ó. Mas o mundo vem a partir disso, desse secularismo, dessas situações, mostrando para nós que família não é isso. E aí quando você encontra uma família ou um casal que está 30 anos casado, você fala, nossa, para que tudo isso? Com a mesma mulher? Não, mané, com 10. Nós estamos virando gente estranha, gente esquisita, que tem casamento duradouro, que tem família, que os filhos obedecem, que os filhos estão juntos, que a gente passeia junto, que tem férias em família. Mas o mundo mudou. É verdade, o mundo está mudando, mas eles não querem mudar a família, eles querem destruir a família. E sinto de dizer, em muitos lugares eles estão conseguindo. Não só estão conseguindo, como às vezes a gente se utiliza por um lado a igreja e o mundo, mas por outro lado, onde você deveria olhar para o manual de instrução da família, que é a palavra de Deus, a gente está se apegando à internet, à tecnologia. Dia desses, até conversando com um de vocês, ele falando que estava numa casa e você talvez já se viu num cenário assim, né? A família toda sentada no sofá, cada um com seu celular. Opa! Mais ou menos assim o somzinho. A gente almoçando e cada um com seu celular. Numa roda de conversas, faça esse exame numa roda de conversa, num barzinho, numa lanchonete. A maioria com celular. Se relacionando de que jeito? Eu acho que eles estão mandando mensagem para o da frente, né? Oi. Oi. Mas não tem coragem de olhar. Pais que, pela incapacidade de energia, de gestão de tempo, acabam chegando em casa cansados e colocam, e até eu falo isso com pesar, porque, pastor, é que você não tem os filhos que eu tenho, é verdade. Ainda não estou nessa fase, logo chegarei em nome de Jesus, mas se não estou lá, mas a Bíblia fala diferente, só que eu fui criado e conheço um monte de gente diferente. Essa semana, em especial, meu pastor Guto, que eu estava lá em Marília, a gente estava juntos e eu tive o privilégio de conhecer a esposa dele, não conhecia só de nome, e os 3 filhos dele, o Caleb, o Levi e a Cristal. Gente, que família. Que delícia de ver aquelas crianças. Nutricionista, ela falando para a gente no testemunho no final da noite, no bate-papo, fora os testemunhos, enfim, que outro hora nós falamos aqui do Calebzinho, falou, pastor, eu escolhi deixar tudo e cuidar dos meus filhos para que eu tenha uma família que vale a pena viver. Ela trabalhava, não estou dizendo para você fazer isso, mas ela entendeu de Deus fazer isso. Os pais dela contrariaram, mas ela falou, eu vou viver pela minha família, indo à contramão da cultura moderna. Quando hoje nós estamos sempre fazendo o inverso. Por isso que talvez a gente olha para a família, para a igreja, ou para as famílias da igreja, e a gente vai percebendo os divórcios crescendo, separações mais simples do que você imagina, casais não se suportando mais, não pedindo ajuda, né, Paulo, no nosso grupo, todo tipo. E aí a gente tem famílias separando, crianças sofrendo, e ninguém ganha com separação, você sabe disso, você que já separou, passou por esse peso, você sabe disso. Ninguém fica feliz com nada, ninguém sai ganhando. O fato é, irmãos, que estão querendo destruir a família, estão querendo acabar com a família. Por isso que eu acredito que eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus e dessa noite em especial, tirar esse desafio para nós. Livro de 1 Timóteo, capítulo 5, por favor, Caio, me ajude aí, 1 Timóteo, capítulo 5,
exatamente o versículo 8. Olha o que diz esse texto. Eu quero te desafiar sobre colocando a sua família em ordem. Olha o que diz: se alguém não cuida dos seus parentes, deixa eu só fazer entender, a partir do versículo 1 de capítulo 5 de 2 Timóteo, de 1 Timóteo, perdão, esse texto, ele está falando sobre os cuidados que as pessoas precisam ter pelos seus descendentes e os seus ascendentes. Havia um problema nesse contexto de Timóteo, que eles estavam vivendo e as viúvas estavam sendo esquecidas, as pessoas, os filhos, não é de hoje, que estavam abandonando os avós, os pais, aquela coisa toda, e a família estava sofrendo, e essa problemática deles viverem essa dinâmica de não dar cuidado, estava acontecendo por vários e vários lugares na igreja. Várias famílias estavam vivendo esse tipo de demanda, esquecendo o parente, esquecendo os pais, não cuidando de A e de B. E aí o apóstolo Paulo entra com esse texto, em 1 Timóteo: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente aqueles que são da sua própria casa ou da sua família, este nega a fé e é pior que o descrente. Já tinha lido esse texto? Aquele que não cuida dos seus parentes, antepassados ou descendentes, quem quiser, inclusive se você não põe em ordem a sua família, a sua casa, você é pior que o descrente. Você está renegando a fé. E esse texto é muito forte, porque o que Paulo está trazendo a gente a pensar nessa compilação desse texto, é que quando a gente cuida, e nos versículos anteriores, no 1, no 2, inclusive no 4, ele vai dizer isso, quando a gente cuida dos nossos, os filhos cuidando tal, Deus fica feliz com essa atitude. Mas quando a nossa postura de cristão deixa de cuidar daqueles que estão conosco, inclusive da nossa família, pôr ordem, ter consciência de que nós temos responsabilidade, nós negamos a fé. E o pior que não é só negar a fé. O que o texto está dizendo é que além de negar a fé, nós nos tornamos pior do que um descrente. Sabe por quê? Primeiro, nós negamos a fé porque a gente vai numa igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ouve a palavra, a gente está cheia de informação, lotado de informação sobre o que devia fazer, e a gente não faz, a gente nega a fé. Isso é negar a fé. É você crer de um jeito e viver de outro. Está negando a fé. E depois ele diz que nós passamos a um processo, a um nível que é pior do que o descrente. Por quê? Porque o descrente não sabe o que tem que fazer. O descrente não se encontrou com Jesus, o descrente não tem o Espírito Santo, o descrente não vem num domingo aqui, o descrente não tem a informação que você tem, mas nós temos. Então nós descemos de nível e vamos lá para baixo. Pior que o descrente. Mas aí eu quero desafiar você a olhar para a palavra e para a Bíblia e talvez fazer essa pergunta: a sua família está em ordem? Ou se fizermos esse mesmo análise sobre a tua família, vamos perceber que você está negando a fé. Como está a tua família? Como está teu relacionamento com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos? Como é que funciona isso? E a despeito das orientações bíblicas, eu quero trazer aqui para a gente compreender como que eu posso colocar a minha família em ordem. Primeira verdade para você guardar no seu coração, para pôr em ordem a sua família. Analise a sua relação de fé e casa. Analise a sua relação de fé e família. A gente tem a sensação, muitas vezes, que essas coisas não devem ser ligadas. É como a gente ouve o mundo dizer que futebol, pastor, futebol é futebol. Então você pode xingar, pode brigar, porque futebol é futebol. Então o Espírito Santo vem e entra no ser na igreja. Depois, quando você vai jogar bola, ele sai do ser. É isso que você está dizendo? Sou crente já na igreja, mas lá não sou não. Futebol é futebol. Como aconteceu às vezes com um jogador, e eu fico tão triste quando eu vejo isso. Inclusive no campeonato que eu disputava em Sorocaba lá, naquela disputa, naquela conversa, eu trombava e às vezes a pessoa machucava, eu parava assim, e os caras brigavam. Pastor, para de parar, se o juiz não apitou, você tem que
continuar. Falei, mas o cara vai machucar. Não interessa, você não pode. Falei, rapaz, esse negócio não está dando certo para mim não. Não está funcionando não. E quando a gente olha para a gente, na relação da fé e da família, eu queria que você entendesse algumas coisas muito importantes. Primeira delas, a casa é o primeiro lugar que eu e você precisamos viver a nossa fé. Eu e você precisamos ter, de longe, nunca talvez aparecer na minha vida, uma dicotomia entre o que eu sou na igreja e o que eu sou em casa. Você é a mesma pessoa que é aqui em casa? Eu sou o mesmo pastor aqui, o mesmo homem lá na casa? Somos os mesmos? Porque se a gente tem essa dicotomia, nós temos problema. E não só problema, porque a palavra de Deus vai dizer muito clara e profunda, que há uma relação da minha vida lá fora e a minha vida aqui dentro na espiritualidade. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo de número 3, olha o que diz esse texto, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, ele fala sobre as nossas ações em casa. Olha o que diz, homens, vamos lá. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-as com honra, como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida. Até aí tranquilo. De forma que não sejam interrompidas suas orações. Você viver de um jeito aqui, lá na casa de outro jeito, é melhor você parar de orar, porque as suas orações não estão passando nem do teto. Está dizendo o texto. Suas orações. Olha outro texto, 1 Timóteo capítulo 3, por favor, versículo 4, olha o que a Bíblia diz sobre a nossa casa, 1 Timóteo capítulo de número 3, versículo 1, pode colocar versículo 1, por favor, olha o que ele vai falando. Esta palavra é digna de confiança se alguém aspira a ser líder, bispo ali, a liderança, desejam uma nobre função, pode ir passando por favor, porém é necessário que aqueles que desejam ser líderes devem ser irrepreensíveis, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar, pode ir descendo, não ser dado ao vinho e nem violento, mas gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro ou da ganância, deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição com toda a dignidade. Pode passar mais um? Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como você vai cuidar da sua igreja? Ou do seu ministério, se você quiser. Versículo 6, por favor. Não pode ser recém-convertido, o líder, para que não se ensorbebeça e não caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Outro dia a gente pede versículo 6 para entender. Liderança também tem a ver com fé e família. A primeira liderança cristã que você precisa exercer na sua casa. Livro de Joel, capítulo de número 2, e Malaquias, capítulo 4, falam da mesma essência, não precisa entrar no texto, por favor, mas eu queria que você entendesse que no capítulo 4 de Malaquias, versículo 2 em diante, ele vai falar que Deus há de converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, ou seja, ele vai fazer com que a ideia de avivamento comece na família, que não precisa e não pode, não faz sentido você ter essa discrepância entre eu não falo, eu não converso, não, é família, é seu pai, é sua mãe, você pode não gostar, pode ser ruim, você não tem o pai que eu tenho, pastor, eu acredito, meu querido, acredito, cada um tem o pai que merece, aí você pode ter o pai que Jesus transforma, você pode ser o filho para o seu pai diferenciado, e você pode ser o pai para o teu filho, diferente do pai que você teve. Em Joel, ele vai falar sobre os nossos filhos, ele vai dizer sobre a descida do Espírito Santo, que acontece no livro de Atos, no capítulo 2, a concretização desse texto, e ele diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, mas ele começa sobre a família, dizendo, os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, toda a família. Então o próprio descer do Espírito Santo de Deus é sobre a família, não é sobre a igreja, é sobre a família, por isso que fé e família estão interligados, não adianta você ser algo na igreja se você não é na sua família. Talvez a desordem que está a sua casa é porque você está dicotomizando a sua fé. Por isso, lembre-se, sua família precisa ser o seu primeiro campo missionário.
Os seus filhos precisam ver a sua genuína fé. Mas seus filhos nem te vê orando, nem te vê lendo a Bíblia. Seus filhos nem vê você vindo na igreja, como acontecia muitos anos atrás, em outros países, não aqui no Brasil, aqui não acontece essas coisas. Mas os pais deixam as crianças na igreja e vão para outro lugar e depois vêm buscar a criança na igreja. Você acha que isso é fé? Você acha que isso é estrutura para você lidar com seus filhos e falar que é fé? Negar a fé e se parecer com descrente é quando a gente não bota ordem na nossa fé dentro de casa. Segunda verdade para você guardar no seu coração. A gente vai colocar ordem na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, quando a gente alinhar as prioridades. E aqui o alinhamento de prioridade tem base daquilo que a gente tem vivido hoje, essa confusão muito grande entre homem, mulher, os filhos, os parentes, os bichos, a sogra, o sogro e mais não sei o quê. É aquela bagunça. É aquela bagunça santa que a gente usa, que a gente não sabe quem é mais, quem é isso, quem é aquilo. A gente não sabe quem é prioridade, mas é uma bagunça santa. Mas aí você olha para o texto de Mateus, capítulo de número 6, versículo 33, quando a própria palavra de Deus, Jesus dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O que Jesus está nos alertando aqui, de forma muito prática, é que a gente precisa em tempo e fora de tempo, como foi falado domingo passado, alinhar as nossas prioridades. Há uma ordem natural da vida. Há uma ordem. Tanto que a sair dessa ordem, por exemplo, mãe enterrar filho, é fora da ordem. Não faz sentido nenhum. E a gente às vezes não se apercebe sobre isso, não se atenta sobre isso, e a gente não imagina como isso é confrontante à natureza da ordem. Mas talvez deveríamos olhar um pouco mais para trás e perceber que a nossa ordem de ser família está deturpada. Jesus mesmo falou isso em Mateus capítulo 22, versículo 36 até o 40, quando ele esbanja um pouquinho da sua palavra, quando perguntam para ele, não precisa colocar, Gui, por favor, mas quando ele pergunta para ele, qual que é o mandamento, o melhor mandamento, ele diz, amar a Deus acima de todas as coisas. Deus é prioridade. Seja bem honesto no seu coração. Deus é prioridade para você, marido? Deus é prioridade para você, esposa? Porque não adianta a gente fazer vínculo entre nós se Deus não for prioridade sobre nós. Estamos errando. E abaixo disso, minha prioridade é Deus. A minha segunda prioridade é o meu cônjuge. Por isso que a palavra cônjuge tem a ver com a expressão de conjugar do latim original na etimologia da palavra, que é julgue, que é conjugue, que é alguém que está do meu lado e faz parte de mim e anda comigo. Como Eclesiastes, a partir do capítulo 2 até o 4, vai dizer que serem dois é melhor, e sempre dois. Isso é o cônjuge, isso é o casamento. E depois desses dois, lá atrás, vem os filhos. Pastor, eu não concordo, não tem problema. Só estou lendo a Bíblia. E a desordem acontece por causa disso. Porque muitas vezes eu coloco os filhos, a gente chama isso com um nome um pouco mais feio, chamado de pedocentrismo, que eu coloco os filhos na frente do meu cônjuge. Na maioria das vezes, a mãe coloca os filhos na frente do cônjuge. Pastor, mas é que a gente criou, e sabe como é que é? Mas talvez você deveria olhar um pouco a palavra de Deus no livro de Salmo 127. Por favor, Salmo 127, olha o que diz esse texto. Versículo 1, desde o começo ali, são poucos versículos, por favor. Se o Senhor não edificar ou não for o construtor da casa, inútil vos será trabalhar o trabalhar dos seus construtores ou o seu trabalhar. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília do tal de sentinela, quem vai tomar conta. Pode ir passando.
Inútil será para vocês levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente pelo alimento, pois este, aquele que cuida, concede para mim e para você enquanto nós estamos dormindo. Só segura um pouquinho. Olha o versículo 3, os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre, uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Segura aí, deixa ali por favor. O que os filhos são, irmão? Eu falo todo bendito dia de família, eu falo sobre esse texto. O que os filhos são, irmão? Flecha. O que a família é, irmão? Arco. Porque vai chegar um dia que você vai pegar a sua flecha e ter que soltar, porque eles não são seus. Os seus filhos vão embora. Suas filhas vão casar com outros homens. Nossa, pastor, tá cruel hoje, tô. Vai chegar um rapaz bonitão, vai chegar lá, vai emprestar o seu carro para sair com a sua filha. Vai chegar um rapaz, uma mulher diferente, bonitona, toda em cima, sem ruguinha, sem nada, e namorar com o teu filho. E vai tirar ele de perto de você, e você vai falar... E aí ela vai sair de lá sorrindo, como nunca sorriu na vida, que você nunca viu, com o marido dela. Filhos, irmãos, são assim. E no final da história da família, o que vai sobrar é o velhinho e a velhinha, só. Que vão vir visitar o velhinho e a velhinha, os filhos que vão trazer na sua aljava, outros filhos que vão ser os netos e vai alegrar a vida dos velhinhos, dos netos e netos. Mas é só isso que sobra, o resto vai embora. E o problema dessa ordem, ou melhor, dessa desordem na prioridade de filho, pai, mãe, etc., faz a gente ficar maluco quando você imagina, meu filho tem que ir embora. Ele não é seu, meu irmão. Ela não é sua, nunca foi, nunca será. É um presente de Jesus para você. Nós só somos mordomos. Quem é seu, carne da sua carne, sangue do teu sangue, é teu esposo, é tua esposa. O resto não é não. Nunca foi, e sinto em te dizer, nunca será. Pastor, como o senhor está duro hoje? Estou não. Olha o versículo 5. Por favor. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles, tipo de dia ali, né? 3, uma vez só. E o mundo está ficando meio estranho, por quê? Porque, pastor, mas é tanta coisa, não vamos entrar aqui no mérito dessas situações, mas os nossos avós tinham 40 filhos, os bisavós tinham, não sei, 400, 200, o pai do Manuel tinha 600, né? Brincando, nosso pastor aqui. Mas você tem um monte de filho e agora não tem mais, cara. Respeito você que tem a opinião de não querer ter, maravilha, fica em paz. Nós é amigo do mesmo jeito, fica em paz, vamos para o céu. Mas nós estamos diminuindo. Claro, salvo algum problema que você tenha, dificuldade física que está tentando. Mas nós vamos fazer uma campanha aqui logo, um tempo de oração, para nós orar para as mulheres que querem ser mães. Vamos orar aqui, para em nome de Jesus, Deus fazer milagre na vida dessas famílias. Amém? Amém, é isso aí. Mas você imagina, eu falo isso sempre com a minha esposa e a gente tem pesar em falar isso às vezes. Estamos tentando aí. Mas nós não estamos nessa porque a gente não quer. Mas imagina o Isaías e a Angélica ir embora. E acabou a família do Isaías e da Angélica, não tem mais nada. Não tem legado. Não tem gente que vem contar histórias de que viveu comigo, a não ser os meus amigos. Não tem meu sobrenome mais neles. Não tem mais nada. A família está acabando. E muito se deve a isso, por quê? Porque quando a gente cria esse cuidado, esse exagero e essa desordem nas relações, isso é estatística, os filhos estão cada vez mais perturbados, ansiosos e carentes.
E o teu filho que infelizmente foi ensinado por você a ser dependente dele, ele não vai querer casar com a mulher, vai querer casar com uma mãe. E a tua filha que nunca teve um pai, vai ter que casar com um pai, não com um homem. Aí você não sabe de onde vêm as nossas heranças e realizações. Por isso que eu e você precisamos colocar em ordem. E ter cuidado que não é só pecado que tira a gente do sério, tem embaraço que tira a gente do sério. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, por favor. E nós vamos partir para o terceiro. Olha o que diz Hebreus 12, 1. Também vocês, uma vez que estão rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livrem-se de tudo que atrapalha e do pecado. Então tem coisas que atrapalham que não são pecado. Amar seu filho maravilhosamente não é pecado, é bom, ame. Cuidar da sua família não é pecado, faça. Mas cuidado para elas não entrarem nessa caixinha chamado algo que atrapalha-nos, junto com o pecado. E que nos envolve. E que vai envolvendo a gente, tirando a gente do prumo e fazendo a gente parar a corrida que a gente tem proposta pela palavra para viver. Por isso que aqui a gente não pode ficar naquela proposta de achar que, então não é pecado, não está errado. Não, coisa errada também nos afastam da presença de Deus, nos atrapalham, grudam na gente, tiram a gente do propósito. Abraão levou um código desse. Quando Deus diz para ele em Gênesis, Abraão, pega seu filho, seu único filho, a quem você ama demasiadamente, demais. Numa outra ideia dizendo, pega seu filho, a quem você ama desproporcional ao equilíbrio e à desordem, e vai levá-la para mim. Ama demais seu filho para ver o que Deus vai fazer com seu irmão. Não é profetada não, é só palavra. Ama demais filho não. Ama Deus acima de todas as coisas. Ame mais a Deus do que os seus filhos. Ame mais a Deus do que o seu cônjuge. Se você amar a Deus do jeito que nós temos que amar, os seus filhos vão amá-lo. E você vai conseguir amar o seu filho de forma maravilhosa. Jesus mesmo disse isso. Aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele não está dizendo para a gente amar pouco os nossos familiares. Ele está dizendo para a gente amar, acima de tudo, Deus e subir a régua e amar os filhos como nós amamos a Deus. E terceiro e último para a gente finalizar. Como a gente pode trazer ordem à família? Fazendo harmonia do que se fala e do que se faz. Há um texto lindo da palavra sobre isso, eu gostaria que você entendesse. Porque a palavra de Deus fala várias vezes que a gente precisa ser conhecido não por aquilo que nós falamos, mas ser conhecido por aquilo que nós pregamos e vivemos o que pregamos. Olha o que diz Tito capítulo 1, por favor, versículo 16, quero na sequência dos textos para você entender aqui. Tito capítulo 1, versículo 16, olha o que ele diz, 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas os seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para fazer algo bom. Nós somos assim? Afirmamos que conhecemos, vamos na igreja, estamos aqui, aleluia, glória a Deus, está lindo. Posta no YouTube, posta não sei o que, Instagram e tal. Mas no dia a dia nós não somos aquilo que falamos que somos. Vivemos de outra forma. Isso é um problema muito grave, porque isso vai trazendo desarmonia à nossa família e provocando desordem dentro da nossa casa. Por exemplo, Paulo fala por 2 vezes em Colossenses e em Efésios, dizendo assim, olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 21. Por favor, pais, vejam esse texto. Não irrite os seus filhos. E uma vez eu perguntei para um pastor, e depois faz sentido para mim, quando eu dialoguei com ele sobre isso. O que irrita mais os filhos, nós filhos? Quando o pai fala que faz e não faz. Quando o pai diz que é e não é.
Talvez corroborando um pouco da palavra que Jesus mesmo diz, lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, por favor. Olha o que Jesus diz em Mateus 5, 37. Quando disserem sim, pais, homens, mulheres de Deus, seja sim. Seja realmente sim. E quando disserem não, que seja não. O meio do caminho é do capeta, é o que está dizendo ali. E sabe por que tem que ter dois sim? O texto mais original está dizendo assim: quando disseres sim, seja sim. Muito perto. Mas a ideia para a gente compreender o que ele está dizendo é: se você for falar um sim, por exemplo, seu filho, ele está aprontando, aí você falou, você não vai mais. Aí ele vem com a cara de Shrek, assim, burrinho de Shrek, né? Aí você fala, tá bom, vai. Irritou. Mas ele ficou feliz. Mas ele está no coração e está começando a produzir essa irritação. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode confiar em você. Que tipo de homem que fala sim e fala não depois, assim, em questão de sorriso? Se faz isso agora, imagina depois. Ou se fala não, é não. É não, é não. É sim, é sim. Eu fico imaginando hoje, vendo muitas ações e lá no tempo antigo dos meus pais. Meu pai não falava assim, nem falava não, ele só olhava. Com o olhar eu sabia se era sim, se era não. E eu olhava para a mãe só fazia assim. Se ele disse sim, é sim. Se ele disse não, é não. E hoje a gente faz o quê? Eu vejo muito aqui na igreja isso. Por mim não, mas pede para o seu pai. Cadê a harmonia desse casal, seus pangaré? É sim, sim, não, não. Jesus está dizendo que passar disso, ou a dúvida que você está gerando nos seus filhos, ou a dúvida que você está gerando nos relacionamentos educacionais para os seus, é um problema que lá na frente ele não vai saber nunca levar sim, sim, nunca levar não, não. Quando ele apontar com alguém no trabalho, na escola, em qualquer lugar, dizer não, não quero, vai fazer de tudo para falar não. E o indivíduo inteligente vai falar, não é não. Frustrou seu filho, entrou em depressão, está com problema. Por isso que sim, sim, não, não, não é uma questão de braveza, uma questão de proteção ao cuidado que nós precisamos ter com os nossos filhos. E quando a gente faz outra coisa além disso, além de ser do maligno, os filhos ficam irritados. Por isso, meu querido, talvez eu e você irritamos os nossos filhos, ou temos problema com os nossos filhos, porque o que a gente faz não é aquilo que a gente vive. Provérbios capítulo 22, versículo 6, olha o que diz o texto, Provérbios 22, versículo 6. Guarda esse texto no seu coração e nós vamos partir para o final. Instrua a criança, onde? No caminho que se deve andar. E mesmo quando ele for passar os anos, ele não vai se desviar. Cuidado com a palavrinha ali, instrua a criança no caminho, e não é o caminho, tem um N ali no lugar. Isso deixa bem claro, ensinar a criança o caminho é dizer, querida, é assim que faz, faz lá, vai lá, não minta para os outros, filho. Fala que eu não estou. Isso é ensinar o caminho. Não bate nos outros, sua louca. Não xinga, seu... Isso é ensinar o caminho. Você fala para ele fazer o que você não faz. Lotado, não? Agora, ensinar no caminho é você catar a criança sem precisar dizer nada. Você faz assim, a criança olha e repete como esponja, você sabe disso, o que você faz. E ela nunca vai te confrontar a despeito disso. Por quê? Porque ela sabe de onde ela está aprendendo com você. Inclusive, se você tem dúvida, nossa, meu filho aprende umas coisas bem fora da casinha. Tem alguns lugares que ele pode aprender. Na escola, com os amiguinhos, e em casa, quando você não está. Por isso, eu e você, homem e mulher, pais, precisamos ensinar a criança no. E o no significa, eu faço, dou exemplo, e você vem atrás e faz igual. Por isso, talvez, algumas crianças, ou alguns homens e mulheres estão sofrendo porque há uma desordem nesse contexto sobre a nossa vida. E talvez a desordem está porque você fala, mas você não faz.
Você prega com os lábios, mas não vive com o comportamento. Por isso, para finalizar, eu quero te dar alguns alertas. Primeiro deles: família tem prazo de validade. Vi uma frase essa semana de 2 velhinhos. E ele disse um para o outro, a frase era assim: um de nós vai no velório do outro. Não estou dizendo aqui que nós vamos morrer já, não. Espero que não sei, se Deus quiser, bora para cima. Mas a família tem prazo de validade. Xalingo, suas meninas vão crescer, cara. Kátia, Manuel, que estava com a gente aqui, que estão no fundo. Seus filhos já cresceram, já casaram. E um já vai casar. Amém? Oh, glória. Grazi, Luquinha já não mais será Luquinha, será Lucas, para se tornar Lucão. A família tem prazo de validade, inclusive sobre as suas fases. Inclusive sobre a sua saúde. Tem dia que você está bem. Tem dia que a gente vai ter que te visitar no hospital, a família. A tua saúde tem prazo de validade, o teu dinheiro tem prazo de validade. As crianças vão crescer, o dinheiro pode acabar e a sua saúde pode esmorecer. Por isso, o primeiro desafio que eu deixo a você: não seja displicente. Viva a sua família hoje, porque ela tem prazo de validade. Segunda verdade que eu quero que você guarde: priorize a sua família em tudo. Senão ela vai virar em desordem o tempo todo. Por exemplo, tempo. Se você puder dar tempo de qualidade para alguém ou algum lugar, não dê para o teu trabalho mais do que você dê para a sua família. Não dê para a academia mais do que você dê para os seus filhos. Não dê para o seu passeio, para o seu hobby mais do que você dá para os seus familiares ou para a sua esposa. Porque tempo junto com qualidade cria memória. Não cria foto de Instagram. Tempo junto de qualidade resulta em memórias boas que nós temos. Segunda prioridade que você precisa fazer, sobre energia. Não é justo você dar-se todo no seu trabalho, chegar em casa, o seu filho querer um abraço seu, e você não ter energia para desfrutar com ele. Não é justo o seu marido, a sua esposa, te aguardando em casa, todo feliz pela volta do esposo ou da esposa, e você chegar em casa cansadão, e tem que me respeitar porque eu trabalhei bastante. Ele não quer teu trabalho, ele quer a tua presença. Você está gerindo errado o teu tempo. Alguém vai ocupar o espaço que você está deixando. Por isso, quando você tiver que dar energia, dá para o lugar certo. Não dê sobras para sua família, ela não precisa de sobras, ela precisa da sua integridade. Priorize também a sua família a despeito do dinheiro. Você vai comprar algo bom, uma roupa boa, compra para os seus familiares. Se vai comprar uma louça, se vai usar uma louça bonita, uma renda, uma toalha de renda, um garfo diferente, usa com a sua família. Não usa quando o pastor for não, usa com a tua esposa, com o teu filho. O melhor é para vocês, não é para os outros. Vai comprar comida, se é teu filho que está pedindo, dá comida boa. E por último, segundo Samuel, capítulo número 18, não precisa pôr, versículo 33 conta a história de Davi. E aqui eu quero te desafiar. Coloque em ordem a sua família hoje. O texto de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, Absalão chora e ele diz: Absalão, Absalão, porque morrestes, deveria eu morrer no seu lugar. Infelizmente é um choro de remorso de gente que não fez o que tinha que ser feito.
O meu desejo como pastor a você é que você, no final da sua história, olhe para a sua família e fala: valeu a pena todo o investimento que eu tive para botar em ordem a minha casa. E não chore de remorso por aquilo que você não teve capacidade de fazer. Porque hoje Deus está te dando essa possibilidade de você pôr em ordem a sua família. Ouvir, refletir e agir enquanto meu querido Romário se prepara para uma canção que eu quero que você ouça. Primeira verdade que eu quero que você guarde: a sua família está correndo perigo. Não brinque com isso. Família é projeto de Deus, é coisa séria. Segunda verdade que eu quero que você guarde: sua casa é o seu primeiro ministério. Lá sua fé precisa fazer sentido e ser real. Terceira verdade que eu quero que você guarde: coloque em ordem a sua família. Isso é investimento para amanhã. Se você cuidar e investir a sua família hoje, você não tem ideia como isso vai trazer frutos amanhã. E talvez a última e mais precisa: não demore. Comece hoje.